E aí, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar um novo estudo aqui dentro da dinâmica. Para quem já assistiu e espero que vocês estejam acompanhando as aulas de dinâmica até agora, as aulas sobre as aplicações das leis de Newton, a gente encerrou aquele assunto. Aquele assunto, basicamente, ele explicava o movimento dos corpos através do conceito de força. Hoje nós vamos começar a explicar isso de outra forma, através do conceito de energia, certo? Então, a gente estudou força, agora vai estudar energia. Adianto para vocês que é bem mais fácil. Sabe por quê? Porque força é uma grandeza vetorial. Então, a gente caía lá em decomposição de vetores, a gente tinha que saber todas aquelas regras vetoriais para estudar. Energia é uma grandeza escalar. Isso quer dizer o quê? Que basta eu aplicar a equação correta, tá feito. Não tem que ter toda aquela lógica de fazer peso menos atrito e px e py e tração. É mais tranquilo, certo? Muito bem. O que é energia? Pessoal, energia é a capacidade de realizar trabalho. A energia na natureza ela pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, quando eu tenho movimento, ela é energia cinética. Quando eu tenho um corpo que está prestes, está na iminência de entrar em movimento de forma espontânea, a gente chama isso de energia potencial, que essa energia potencial ela se apresenta ainda de vários tipos. Eu posso ter energia luminosa, eu posso ter energia química. Nós vamos estudar esses tipos de energia e suas transformações, certo? Em especial aqueles que são aplicados à mecânica, energia cinética e potencial. Mas tudo isso começa com o conceito de trabalho, porque eu falei para vocês justamente que o trabalho o conceito de energia está atrelado ao conceito de trabalho. Muito bem. O trabalho de uma força é justamente a energia que eu transfiro através de uma força. Por exemplo, este apagador, pessoal, ele não tem energia cinética. A energia cinética está relacionada ao movimento, ele não está se movimentando em relação ao solo, por exemplo. Ele não tem energia cinética. Mas e agora? Agora ele tem, porque ele está se movimentando, certo? Como que eu fiz para que esse apagador ganhasse energia cinética? Eu apliquei sobre ele uma força. Então essa força fez com que ele ganhasse energia. Então quando eu aplicar uma força e essa força causar deslocamento, porque percebam que se eu pegar e fizer a força assim, ó, o apagador está aqui, eu venho e faço isso. Ele passou a se movimentar agora, ele ganhou energia? Não. Então, quando eu aplicar uma força e essa força causar deslocamento, é porque essa força transferiu energia, ela realizou trabalho. E justamente o trabalho de uma força, então este símbolo aqui, pessoal, significa trabalho, e trabalho é um tipo de energia, a unidade de energia no SI é um J maiúsculo, que significa joule, certo? E tchau. Joule. O trabalho, ele é justamente o produto da força aplicada, força em newtons, né? Pelo deslocamento em metros. Só que essa força ela tem que ser a responsável pelo deslocamento. E por isso aparece esse cosseno de θ, galera. Esse θ é justamente o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o ângulo entre a força e o deslocamento. Vamos pegar alguns casos importantes desse ângulo. O primeiro caso. E se a força ela tiver paralela, ela tiver no mesmo sentido, na mesma direção e sentido que o deslocamento, ou seja, o ângulo for zero. Eu tenho um corpo que está andando para lá e eu estou ajudando ele a andar para lá. Então, eu estou empurrando ele para lá junto. Ó. O corpo está indo para lá e eu estou fazendo força no mesmo sentido. O ângulo, portanto, é zero. Pessoal, cosseno de zero, vou colocar aqui, ó. O cosseno de zero, o cosseno de zero é 1. Quanto que é f vezes ΔS vezes 1? É só f ΔS. Percebam que toda a força que eu faço está sendo responsável para ajudar o corpo a se movimentar. Aí o cosseno vale 1, o trabalho é só f ΔS. Agora,
Se o ângulo for 90 graus, então o corpo está andando para lá assim, ó, e eu estou, por exemplo, apertando ele, ou fazendo uma força para cima, como esse é o caso, enfim. Mas esse ângulo entre a força e o deslocamento, ó, o corpo está indo para lá, mas eu estou fazendo essa força para cá, pessoal. O ângulo é 90 graus. Vocês não precisam saber nesse momento, mas o cosseno de 90 graus é zero. Então, f vezes ΔS vezes zero vai dar zero. Então, por que se o ângulo é zero fisicamente? Por que se o ângulo é zero, então, não tem trabalho? Galera, porque aquela força ela não está ajudando no deslocamento. Por exemplo, eu não tenho a força peso agindo sobre mim para baixo, mas quando eu caminho, não é a força peso que faz eu andar. Ó, se eu parar de caminhar, a força peso não faz eu me mover sozinho. Então, quando a força forma 90 graus, ela não ajuda no deslocamento. Por isso que ela não realiza o trabalho. Certo? E agora, se o θ for 180, aí o cosseno de 180 é menos 1. F vezes ΔS vezes menos 1 é menos F ΔS. O que é o ângulo ser 180, galera? O deslocamento está para um lado e a força está para o outro lado, certo? Eles são opostos, portanto. Por que o trabalho vai ser negativo? Essa força, ela está ajudando o corpo a andar? Não, né? O corpo está indo para lá e tem alguém segurando, certo? Está para o outro lado. Então ela não está ajudando, ela está atrapalhando, ela não está dando energia para o movimento. Ela está tentando tirar energia do movimento. E por isso que vem esse menos aqui, né? Menos F ΔS. Então, essa é a equação geral, galera. Esses são os casos específicos que é muito bom saber, certo? É bem importante saber esses três casos. Ah, João, e se o ângulo for 60 graus, e se for 120? Aí tem que ser fornecido lá o cosseno de 60, o cosseno de 120, para que tu possa calcular, certo? Esses três casos é bom, é importante saber. Além dessas formas aqui de calcular o trabalho, muitas vezes é dado o gráfico de força por deslocamento. E aí eu indico para vocês uma coisa importante. Geralmente, galera, isso acontece bastante com várias grandezas na física, a multiplicação dos eixos do gráfico é a área dele. Então, se eu tiver uma força variável, ó, a força está variando ao longo do deslocamento, for dado o gráfico e eu quero calcular o trabalho dela, essa força ela está na direção e sentido do deslocamento, pessoal. Força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento não é o trabalho? Então, bem simples, quando te for dado o gráfico de força por deslocamento, tu calcula a área do gráfico. Nesse caso, seria um trapézio, né? Então, tu vai fazer isso, só calcular a área. Nesse caso, ó, Bzão, Bzinho vezes altura sobre 2. Ah, e se fosse um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Enfim, usa as fórmulas de área. Então, para calcular o trabalho, tu tens ou a equação, certo? O trabalho é a energia transferida através de uma força. Para calcular, tu tens ou a equação, que pode ser reduzida a esses casos mais simples, dependendo do ângulo, ou se for te fornecido ali o gráfico, tu calcula a área do gráfico. Beleza? Então, isso é o trabalho de uma força, galera. Nossa introdução aqui ao estudo da parte de energia.